Então, sejam muito bem-vindos aqui à nossa roda de diálogo de líderes, mais uma roda de diálogo de líderes. Eu hoje, inclusive, eu ia fazer uma retrospectiva, mas acabei não conseguindo tempo para isso, mas foram várias rodas e várias pessoas muito, muito, muito especiais, né? E uma delas é a Cel, que está aqui de novo com a gente, e é a terceira vez, né, Cel, que você está aqui com a gente? Terceira. É a terceira vez. Pode começar a colocar isso na sua agenda, né? Porque quando eu falo que a Cel vem, todo mundo fala, é a Cel, a Cel, a Cel, a Cel. E eu acho que o ponto mais importante aqui, né, para quem não me conhece, eu sou Fátima Mota, sou sócia-diretora da Fátima Mota Treinamentos, e essa roda de diálogo de líderes tem como objetivo Céu, você está entrando de novo, tá? Aqui, mas tudo bem. Acho que é outro computador seu. Mas essa roda de diálogo de líderes tem como objetivo discutir um pouco algumas questões importantes para nós líderes. E eu entendo que, às vezes, essas questões que são muito importantes para nós não conseguimos discutir muito nas empresas. Porque se a gente discute muito nas empresas, a gente tem problema com o que vão pensar da gente, enfim, né? O que nós vamos... como é que nós vamos... O que nós vamos... o que vão pensar, como é que nós vamos lidar com isso, enfim. Então, nem sempre a gente tem um espaço que seja desprovido de qualquer tipo de interesse e também que você tenha um espaço seguro para conversar, para ouvir, para se colocar. Então, lembrando que essa roda de diálogo de líderes faz parte da escola de líderes que a gente desenvolve e que a gente está há 30 anos no mercado trabalhando, né, com mais de 30 mil líderes, então é um bocado de gente que já passou por várias ações que a gente faz. Agora, como elas sabem que eu vou estar aqui? Alguém quer que você saiba que você está aí, precisa avisar, do céu, mas pode deixar. Botaram uma Maria do Céu ali em cima. Entrou ali. Entrou a Maria do Céu. Enfim, e o ponto todo que eu quero muito, né, convidar todos que estão aqui para que participem, para que perguntem, para que a gente não fique num monólogo, porque o objetivo é que não seja um monólogo, né, mas que a gente converse. E o tema de hoje é um tema muito especial, né, que a Cel trouxe para a gente, que é basicamente o seguinte, né? Como lidar com o estado de ânimo dos líderes hoje e essa história de felicidade e contentamento, o que é isso, um versus o outro, enfim. Então, a Cel vai se apresentar para quem não a conhece e começar esse bate-papo e eu quero agradecer imensamente, Cel, por você estar aqui mais uma vez, né? Muito mesmo, de alma, e agradecer a todos que estão aqui ouvindo e participando e trocando uma ideia com a gente. Então, todo céu. Tá bom. Meu nome é Maria do Céu Formiga, eu sou psicóloga, tenho consultório, atuo com adultos e casais, sou coordenadora do curso de pós-graduação em Psicologia Analítica pela Cruzeiro do Sul. Nas horas de folga, eu sou aquarelista, sou poeta e adoro violino. Na minha atividade profissional, eu uso a arte, a aquarela enquanto uma técnica. Isso faz uma diferença enorme na minha vida. Assim como eu uso também a oficina da palavra como um recurso, um instrumento para garimpar os símbolos lá do inconsciente. Há uma coisa interessante no tema de hoje, porque falar de felicidade, a gente pensa que é um tema que bate no nosso peito na sociedade contemporânea. Mas só para vocês terem uma ideia, a felicidade é um tema que vem sendo substrato até para a filosofia. Então, por exemplo, começou com Heráclito, 460 a.C., já falando sobre felicidade e dizendo que a felicidade ela está muito relacionada à satisfação dos desejos
Depois veio Sócrates, que diz, calma, não é só isso, porque o ser humano também tem alma. Então, não é só satisfazer os desejos, você também tem que dar conta dessa realidade. Depois veio Platão, dizendo, olha, além disso tudo, tem mais coisinhas. Aí vieram outros, até chegar em Epicuro, na época helênica, que veio com aquele movimento todo da apologia ao prazer, que a gente vê até hoje, né? Que bate no nosso peito. Depois a gente teve outros tantos. Kant, por exemplo, ele, num determinado momento, ele falou assim, escuta, a questão da felicidade, não tendo nada a ver com a ética, não é campo nem da filosofia mais. E a felicidade ficou meio segundo plano a partir dele. Mas Santo Agostinho, que eu gosto muito dele, Santo Agostinho, ele falou, olha, não adianta você, fazer uma tradução quase nordestina, não adianta você ficar ciscando, querendo ser feliz, porque assim, você tem uma natureza inquieta, uma natureza que saculeja dentro de você. Então, você só vai adquirir paz, e a paz é o que traz a felicidade. Você só vai adquirir paz quando você se voltar para o seu Criador. Aí você ganha esse equilíbrio. Depois a gente teve outros tantos filósofos falando sobre a felicidade, até que nós chegamos, já no século XX, em Russell, que disse que a felicidade está muito vinculada, extremamente vinculada, à perda do egocentrismo. É o egocentrismo que nos tira da mira desse estado interior gostoso. E a gente pode ver nos dias de hoje, Bauman falando que, assim, numa sociedade tão arenosa, que parece areia movediça, onde todas as coisas parecem que são feitas para não durar, inclusive o amor, que se tornou uma bênção ambígua, é bom, mas é ruim, é bom, mas dá trabalho, é um investimento que dá um cansaço lascado, que é melhor não ter do que perder, e isso fica difícil você pensar nessa questão da felicidade, já que a gente vive uma época de profunda impermanência. Impermanência significa nada permanece, as coisas elas vão mudando, não é? Se a gente pensar só nas tranqueiras tecnológicas que batem no nosso peito, não é? Já dá para a gente ter uma base do quanto a impermanência ela é uma chave fortíssima para a inquietude. Então, a felicidade, ela foi tema, continua sendo tema profundo da filosofia. O tema felicidade também é tema da psicologia. Por exemplo, Jung, ele diz que a pessoa se torna mais passível de ser feliz no processo de individuação, aonde o inconsciente está mais consciente. O universo sombrio, o universo das sombras diminui. E você vai resgatando dentro de você a possibilidade de ter um propósito de vida. Propósito, olha aí, essa história de falar de foco, você tem que ter foco, você tem que ir atrás de algo que dignifique, que faça sentido. A própria psicologia, na boca do Jung, já diz isso. E ele coloca uma coisa tão interessante, porque ele acaba dando alguns indicadores que facilitam a felicidade, e um desses indicadores é a sua capacidade de contemplar a arte e a natureza. Olha que coisa incrível. Ele diz que isso, dentre outras coisas, isso facilita você entrar em contato com eu diria assim, com o si mesmo, entrar em contato com aquilo que tem uma coloração difícil até de ser explicada. A teologia fala da felicidade de outra forma. Ela fala assim, a teologia diz o seguinte, olha, a questão da fé é muito importante, porque quem tem fé numa presença, evoca essa presença, e esta presença se faz presente. E isso, por que faz toda a diferença?
Porque você tendo esta presença como sua aliada, você consegue atravessar o reino das probabilidades e das estatísticas. Além de ir além disso, não vai sozinho. E uma das coisas que afeta a nossa existência é essa questão do estar só, de estar sozinho no meio das suas batalhas. As pessoas nessa pandemia procuraram criar situações que fossem de saídas, que melhorasse para mim, melhorasse para o outro e daí para frente. A própria neurociência, ela já se encarrega também de fazer um mapeamento, um estudo sobre regiões do nosso cérebro que facilitam essa ocorrência desse estado interno que sempre vem acompanhado de uma comparação. Quando a gente fala de felicidade, você está comparando. Você está comparando o que eu estou sentindo agora com o estado que eu já tive. Não é? A comparação é muito indicador, muito indicadora, né, melhor dizendo. Então, eu digo assim, eu estou feliz. Nossa, eu estou bem hoje. Comparando com o desconforto que eu estava ontem. Se eu não tivesse esse desconforto de ontem, eu não estaria feliz hoje, não é? Então, o tema felicidade é um tema riquíssimo. Há um texto em hebraico que diz assim, em português: a alegria e a felicidade formoseiam o rosto. E é verdade, não é? Uma pessoa bicuda, né, mal-humorada, ela envelhece, ela fica esquisita, fica com o seio da testa franzido, fica meio bicuda, até o corpo dela fala coisas que são desagradáveis, né? Os ombrinhos do deprimido, por exemplo. Né? Opa, entrou aqui a Fina, você quer dar uma olhadinha? Um minutinho só, pessoal, uma questão técnica. Ela tem que ser. Só um minutinho, pessoal. A Fina entrou, ela tá. Entrou. Ela entrou aqui, fica tranquila, ela tá já. Fica, isso. Tá aqui. Isso. Mas enquanto você vai, eu acho que eu acho muito bonito quando você fala nessa questão que da felicidade, que às vezes, que pelo medo de perder, a gente não vai atrás, né? E aquela frase que o Bauman diz, que é muito, é um tabefe na sua face, né? Ele diz, numa sociedade líquida, líquida significa o quê? Aqui eu tenho um copo com água. O formato dessa água, ela é definida pelo copo. Se eu colocar essa água num pires, num prato, o formato dela vai ser de outra coisa. E daí para frente, isso para mostrar essa coisa fluida que nós vivemos. E ele disse assim, que muita gente, pensando dessa forma, não é? Nessa coisa tão descartável, afirma assim, é melhor não ter do que ter e perder. Gente, que filosofia mais de fundo de caminhão. Ela é similar, não é? Ela é similar àquela, enquanto Maria reza, Mercedes-Benz e coisa daí para frente, não é? De tão empobrecida que ela é. Aí, nessa linguagem, eu estava falando para vocês sobre o quanto a alegria, a felicidade formoseia o rosto. Há uma diferença entre felicidade e contentamento. A felicidade é um estado interior que está relacionado à minha capacidade de gerenciar os meus estados de ânimo, os meus estados de espírito. E o contentamento está muito relacionado a esse talento meu de conviver e promover adaptações às situações que eu estou sendo tragada por elas. Então, é assim, significaria, no contentamento, a capacidade minha de aproveitar o talento inerente àquela situação. Fui clara? Agora, nós temos alguns equívocos relacionados à felicidade. Um desses equívocos é a ideia da felicidade perene. É uma coisa absurda. Não dá para imaginar você, de uma maneira retilínea,
de uma maneira plena, você feliz o tempo todo. Inclusive, você seria uma pessoa bastante chata, né? Como se diz, que seria aquela pessoa... Apareceu mais uma figurinha aqui no meio. Ana Laura. Pronto, está aí já. Então, uma das ideias equivocadas é essa ideia da felicidade o tempo todo, não é? E você dizer assim, eu posso me definir como uma pessoa feliz se eu estiver o tempo todo bem. Impossível, porque nós estamos dentro de um mundo cheio de vicissitudes. Outra ideia esquisitinha é a ideia da suposição. Serei feliz se, serei feliz quando, não é? Eu só poderei ser feliz quando eu conseguir me aposentar e não sei o quê. Nossa, vai viver muito tempo na contramão. Outra ideia também equivocada é a ideia messiânica, uma previsão messiânica esquisita, que diz assim, alguns nasceram para serem felizes e outros nasceram, numa tradução bem tupiniquim, para serem lascados. Não existe isso, não é? Todos nós temos possibilidades de experimentar essa condição humana. Por outro lado, também tem uma outra coisa que é bom a gente lembrar, é que os gurus da autoajuda, eles têm uma mania de falar que tudo depende de você plenamente. Existem aflições do nosso coração que não nascem no nosso coração. Nós somos presenteadas com essas aflições. Concordam? Nós somos presenteados todos com um vírus que surgiu e que colidiu com a nossa vida, mas colidiu de uma maneira brutal, né? Nos pegou literalmente desprevenidos. Alterou a nossa vida? Sim, alterou bastante. O que nós tivemos que fazer? Lidar com as nossas ilusões. E muitas dessas ilusões tiveram que ser revisadas, não é? Conceito de liberdade, né? O conceito de liberdade mudou. O conceito de tranquilidade mudou. O conceito de bem-estar mudou, não é? Eu falei em outra live que eu nunca imaginei que eu fosse ficar meses e meses e meses fora do meu cenário, do meu consultório, gostosinho, confortável, negocinho que parece um bojinho, onde eu fico lá feito uma criança atendendo outras crianças machucadas, porque essa é a, como se diz, é a grife do psicólogo, né? Todo ajudador que ajuda é um ajudador machucado também, que um dia foi machucado. Nunca imaginei que eu fosse ficar tanto tempo fora daquela alcova minha gostosa. Agora eu vou dizer para vocês, eu estou com dificuldade para voltar. Jamais eu ia imaginar também que eu fosse falar isso. Eu vou contar uma experiência que eu tive ontem. Eu fui a um médico, um clínico geral, levar meus exames, que eu falei, quero dar uma geral, já que está todo mundo dando uma geral em tudo, eu vou dar uma geral aqui para ver se está tudo bem. E levei todos os meus exames. Eu entrei, o médico já com uma certa idade, cabelo branco, ele estava com a máscara, e estava com aquele negócio de vinil, de acrílico na frente, e de luvas. E eu sentada meio longe dele, de luvas, naquele calor de ontem, lembram do calor? Que foi uma coisa extraterrestre. O médico falava, e eu pedia para ele repetir, porque eu não conseguia ouvir, porque a fala dele batia na máscara, batia naquele equipamento, e eu falava, hã? Aí eu falava com ele, ele dizia, hã? Olha, nós ficamos falando, dá para repetir? Dá para repetir um monte de vezes. E ele falou para mim, olha, eu sou um pouco surdo. Falei, nossa, que bacana. Eu falei, vou falar para ele que eu também sou, porque assim a gente vai poder gritar os dois aqui. Eu falei, o senhor sabe que eu sou dos dois, o senhor disse que é só de um. Eu já estou comprometidinha dos dois lados. Aí, cada vez que ele ia escrever aquilo que eu estava falando, eu abaixava minha máscara, aí ele levantava, eu levantava, de tão sufocada que eu já estava. Eu falei, olha que atitude mais infantil. Com certeza, ele falou um monte de coisas que eu entendi diferentemente. Por exemplo, eu entendi que ele falou dos filhos,
que estavam todos morando na Europa. Eu falava, que coisa, né? Eu entendi que o cara tocava violino. Estou sinceramente desconfiada que ele nunca tocou violino, mas eu entendi de tão atrapalhada que eu fiquei com esse aprisionamento que eu estava. Então, os nossos conceitos, manias, atitudes, etc., elas foram mudando cada vez mais, não é? Outra coisa que é importante a gente pensar é, bom, nem tudo nasce no nosso coração, mas aquilo que nasce no meu coração é o meu dever tomar conta. Para eu poder tomar conta, eu preciso entender. Então, o autoconhecimento ele é fundamental. Os estados de ânimo, eles são também muito afetados, além das circunstâncias que a gente vive, e além da minha história de vida, por exemplo, vamos imaginar que, para mim, o tema doença é um tema que me pega mais, porque minha família foi alvo de enfermidades que trouxeram muita inquietude na família enquanto todo. Pode ser que para vocês esse tema não afete tanto, para mim me ergue. Eu já tinha dito também no outro encontro aqui, que eu me determinei a não abrir exame de maneira nenhuma. O exame pode ficar um mês aqui em cima da minha mesa, eu não abro, eu só abro no médico, porque eu não vou entender, que como o tema mexe comigo, para eu fazer uma interpretação torpe, é muito fácil. Então, além da minha história de vida, das circunstâncias nas quais eu estou inserida, existem algumas coisas que mexem com essa minha capacidade de lidar com os diferentes estados de ânimo. Uma dessas coisas é a minha personalidade, minhas características pessoais. Tem gente que é afoita, né? Tem gente que é ligada no 220. Nessa pandemia, olha, foi um nó. Para quem já é mais contemplativo, né? Senta na varanda para contemplar o pôr do sol e etc., conseguiu lidar melhor. Quem tem problema de aproximação, gosta de trabalhar no seu gabinete, isoladinho, etc., teve que trabalhar com mulher, filha, empregada, às vezes uma tia mal resolvida, uma avó que não está boa, todo mundo no circuito passou por apuros, não é? Então, minhas características de personalidade, a cultura onde eu estou inserida e a minha hereditariedade mexem muito comigo. Outra coisa que faz com que eu tenha dificuldade para lidar com os meus estados de ânimo é a minha maturidade. Uma pessoa mais amadurecida, ela pressupõe que ela saiba lidar melhor. No mundo onde a felicidade, segundo Bauman, está muito relacionada ao suprimento dos desejos, e esses desejos são muito voláteis, porque eu atinjo um desejo hoje, daqui a pouco esse desejo já está caducando. Aí eu preciso atingir um outro, e mais um outro, e mais um outro. Então ele diz assim, fica difícil, bastante difícil. Outra coisa que dificulta o manejo desse meu equilíbrio interior é uma questão de hipervalorização do status. A que eu me refiro? A sociedade ela acaba nos impregnando de conceitos que são tão estranhos que você é capaz de achar que o bom médico é aquele que você espera 3 meses, 4 meses, é aquele que cobra mais. Então, existe uma premência para você, de você ir na direção das coisas que parece que são as mais complicadas. Então, é assim, eu tenho muito que, digamos, eu tenho que assistir o último filme que entrou em cartaz, não quero ficar por fora. Eu quero ir naquele restaurante que disseram que nossa, é o top, todo mundo vai, e etc, etc. Eu quero aquele último livro que fulano de tal editou e daí para mais. Eu preciso da última tecnologia, uma tranqueira, que eu não sei nem mobilizar, que depois eu vou ficar com os cabelos da cabeça em pé. Então, outro item que nos complica a vida é essa inclinação para hipervalorização de uma postura que está dentro de um certo status. Outra coisa também que mexe muito com a nossa capacidade de ficarmos bem dentro de nós mesmos ou
de encontrar esse lugar de descanso dentro de nós tem a ver com excesso de responsabilidades. Nós assumimos responsabilidades demais, muito mais do que a gente daria conta. É muito comum você de manhã pegar sua agenda, você faz uma lista ali, às vezes acorda de madrugada para fazer, que alguma terapeuta pop disse para você, olha, se você acordar com a cabecinha quente, pega um bloquinho, pega o seu celular, e lista lá tudo que você tem que fazer, porque assim tira de dentro de vocês, são às 4h15 da manhã, você está listando coisas. Quando você sai de casa com aquela lista, inevitavelmente que não dá para cumprir tudo aquilo. Você já sai rendida, você sai prontinha para o fracasso, não é? Além do que nós temos muitos papéis, e esses papéis que nós desempenhamos, eles nem sempre funcionam feito mimicocó, eles nem sempre estão juntinhos, agregados, organizadinhos, um complementa o outro, e daí para mais. Então, isso complica? Complica. Fora o excesso de responsabilidades, fora a quantidade de papéis, tem também a questão da eficiência. Eu quero fazer bem feito, etc, etc, etc. Isso vai comendo a gente por dentro e o rostinho vai ficando murchinho. E a possibilidade de desfrutar do real conceito de felicidade vai pelos ares. Porque o real conceito de felicidade está relacionado à minha vivência de milhões de pequenas situações que eu empresto significado. Por exemplo, eu comprei um curso de pintura em aquarela na técnica abstrata, que é uma loucura. Eu não vejo a hora de espalhar isso aqui nessa mesona e ficar brincando de esborrifar a tinta, fazer mistura de cores, porque o meu negócio é fazer aquarela muito bem definida. Então, você vê a pessoa, os olhinhos, a sobrancelha, a pestaninha, se tem um dentinho quebrado, você vê, se o nariz está tortinho, você vê. E eu estou querendo entrar num universo que não tem esse formato. Vai ser uma revolução para mim se eu conseguir. Vocês vão dizer que eu sou rígida, porque eu gosto de tudo dentro, né? O hominho ali, de blusinha com botãozinho e etc, etc. Então, vai ser revolucionário para mim mexer com uma aquarela abstrata. Eu tenho certeza que se eu ficar um final de semana fazendo isso, pode tomar o sol lá fora, mas vai ter um significado tão grande para mim, isso vai me trazer uma alegria impressionante, enquanto que para outra pessoa, nossa, que coisa medonha, ela vai ficar lá na sala, pintando, fazendo borrões, etc. Então, felicidade significa, portanto, o meu talento de observar pequenas coisas do cotidiano, trazer para dentro de mim e imprimir um significado que faça diferença. Vocês sabem que não é uma coisa tão, eu diria assim, não é uma coisa tão simplesinha a gente botar essa conduta no nosso coração. Eu vou dar um exemplo para vocês. Posso tomar água, pessoal? Enquanto você vai preparando o exemplo, a Paula levantou a mão. Eu não sei se você quer que ela já faça a pergunta ou você dá primeiro o exemplo e depois... Quero sim. Tá? Então, diga. Paula, se você quiser fazer a tua pergunta... Diga. Paula? Oi, não, estou só arrumando aqui o... Diga. Você levantou sua mãozinha, então você quiser fazer a pergunta e depois... na verdade, não é bem uma pergunta, é uma pergunta, né? Eu até fiz um comentário ali no chat, que você comentou, porque os gurus de gestão de... Eu pensei, agora que você falou dos gurus, eu pensei de cara nos gurus de gestão de tempo, né? Uhum. E, às vezes, eu brigo comigo mesma, eu falo assim, caramba, está todo saco cheio, porque eu até coloquei, eu tenho um backlog no meu trabalho, fora as coisas da casa, né, da vida, de 60 assuntos que eu tenho que cuidar constantemente, né? Esse é só visão macro, assim, só os... Sim. Ainda que eu consegui fazer um backlog, né?
já estou no desafio. Mas tem isso mesmo, né? Então eu vejo muito, falando de disciplina, que você precisa ter disciplina, que você precisa escolher o essencial, você precisa buscar, mas nossa, tem hora que eu tinha vontade de mandar todo mundo para aquele lugar, desculpa que eu não vou mandar, e falar assim, ai, cansei, não vou conseguir, pronto. Como é que... Porque realmente você falou do olhar tristinho, do rosto murchinho, às vezes eu me vejo exatamente assim, né? E é engraçado porque as pessoas acham que eu sou sempre muito alegre, que eu sou sempre muito disposta, mas por dentro eu estou sempre tão cansada, né? E eu não quero isso para mim, né? Mas, e aí, só que enquanto isso, eu continuo buscando a tal da disciplina, acordar cedo para fazer ginástica, marcar 15 minutos. Eu faço pós-graduação, eu trabalho 12 horas por dia, assisto, e ainda agora resolvi arrumar um hobby, que é fazer pão de fermentação natural, que é uma felicidade, né? Então, assim, como que a gente faz? Porque, de verdade, às vezes eu vejo, você está falando exatamente o contrário do que todo mundo fala, porque você precisa se organizar, porque você precisa ter a planilha, porque você precisa usar o Monday, você precisa usar o Teams, você precisa usar o Outlook, você precisa usar um software que te ajuda, ou o bloquinho. E aí, como é que faz? Ou será que tem hora que a gente... Será que não vai jogar tudo isso para o alto, mandar tudo para o inferno e ser feliz? Olha, eu diria o seguinte, você fez uma colocação que é o esclarecimento da era do cansaço, que também é um movimento que vem vindo aí, muito interessante. O teórico que está falando sobre a era do cansaço, ele diz exatamente o seguinte, ele diz assim, vivemos uma época onde nos é exigido, nos é solicitado um monte de coisas que a gente não tem a menor condição de conseguir. E isso vai nos esgotando. Vai havendo uma espécie de acúmulo. Eu diria assim, a importância de você determinar pelo menos um pequenino espaço durante o dia para ficar com você, pode começar a te ajudar a separar o excedente. O excedente. Na sociedade líquida, como diz o Bauman, você não pode ficar triste, sob hipótese nenhuma. Quando eu digo a alegria formoseia o rosto, eu estou querendo dizer a alegria de você poder escolher dentro de você alguma coisinha que fuja a este massacre. Fuja a esse massacre e que te traga contentamento, como você acabou de falar. Que você decidiu ter esse hobby é uma felicidade. Quando a gente fala também sobre a era do cansaço, a gente está falando nessa impossibilidade, inclusive, de você se deparar com luto, se deparar com medo, se deparar com perguntas sem respostas, e daí para mais. Fui clara? Então, a consciência, ela é importantíssima. Até para que você possa usar o verbete que você não falou, na hora propícia. Fazer uma catarse, né? Exatamente. Céu, acho que tem uma coisa que eu queria ler, depois o Edu também queria colocar, a coisa está com a mãozinha levantada, Tá. E eu queria colocar o seguinte, você tem toda a razão quando você fala, né? Eu fico muito louca da vida também, quando eu vejo um bando, né, de gente falando, porque você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. Como é que você dá uma de vítima? Como é que você isso daqui? Como é que... Aquilo vai dando uma aflição, porque parece que a culpa só está na gente, né? E na realidade, eu acho que tem várias coisas que entrecruzam para que a gente possa sentir aquilo que a gente sente. E claro, se eu me conheço, se eu conheço minha história, se eu conheço minha família, enfim, eu vou tendo recursos necessários para lidar comigo mesmo, né? Agora, o que eu sinto também é que a gente acaba fazendo inconscientemente escolhas, né? Escolhas diretas para ter muita coisa. E a gente vai se colocando bilhões de coisas até
por uma dificuldade que nós temos em, de fato, ficar com a gente mesmo. Então, tem muito também que faz parte de escolhas, né? E que a gente deveria olhar, e eu me incluo nisso, quantas vezes eu me pego fazendo bilhões de escolhas, para falar, por que eu estou fazendo isso comigo, né? Então, é complicada essa história. É complicado, sim. Quem mais queria falar? Eu vou falar com o que o Daniel escreveu aqui e depois eu passo para o Edu. Em 61, Jean Rouch e Erika Morin produziram um filme chamado Crônica de um Verão. Eles haviam saído às ruas de Paris com uma pequena câmera perguntando às pessoas se elas eram felizes. As respostas obtidas poderiam muito bem ter saído da boca de um brasileiro em 2020 e remetem a muitas questões discutidas aqui. Daniel, eu vou ficar feliz quando você abrir a câmera e falar com a gente, viu? Vou adorar, mas tudo bem, é ao seu tempo. Os entrevistados relacionavam a felicidade ou falta dela ao cansaço, às cobranças no ambiente do trabalho, à construção da personalidade pela via do consumo, às turbulências políticas e sociais, às incertezas nos relacionamentos afetivos. Muita gente simplesmente não conseguia responder à pergunta. É um filme muito bonito, chegou a sair em DVD no Brasil, recomendo bastante. O curioso é que há 4 ou 5 anos, um jornalista devolveu nessa pergunta para o Morin. Ele respondeu que a vida se divide em 2 polos. O polo da prosa, aquilo que fazemos a contragosto, por osmose, obrigações sociais, etc. E o polo da poesia, os estímulos que despertam em nós o êxtase, a alegria, as inspirações, a vontade de amar e nos comunicar. O estado da felicidade, segundo ele, estaria relacionado à nossa capacidade de viver poeticamente. Você falar isso para artista, você já viu, né? Aí ele fala assim, o que vocês acham disso? Para você, com tudo. Vai lá, Céu. Eu? É claro, Céu. Tá. Você pensa Eu quero falar um pouquinho quando puder, tá? Eu vou ter que desligar. Tá, Posso pegar o gancho aqui, aproveitando? Pode. Bom, primeiro, assim, tudo que você falou é incrível, pertinente, sempre adoro te ouvir falar. Eu anotei algumas coisas aqui que eu acho que estão interligadas e eu, na verdade, queria pegar o gancho com aquela questão de que você falou do que a gente vai escolher o que a gente vai sentir, né? E aí eu vou linkar com outras 2 coisas que eu acho que você colocou que são importantes para a gente chegar nesse estágio de poder escolher o que vai sentir, que tem a ver com autoconhecimento, que tem muito a ver com propósito, né? Quando a gente está com um propósito muito claro do que a gente quer, para onde a gente quer ir, e tudo mais. Propósito que eu digo é propósito de verdade, né? Da nossa alma, do nosso ser, enfim, que tem a ver com a sua poesia, que tem a ver com a sua pintura, que tem a ver com a sua ajuda às suas outras criancinhas, que você colocou também, muito bem colocou, e que liga também com a arte e com a poesia. Eu acho que é fundamental essa escolha de como eu vou sentir, ou como eu vou me sentir. E você falou da neurociência, né? A neurociência está caminhando muito por aí, né? Assim, como eu vou entender, traduzir esse sentimento e o quanto eu quero estar bem comigo mesmo e feliz, e vou largar o meu ego de lado, vou botar esse sentimento porque ele não me pertence, isso não é meu. Assim, se eu tenho o meu propósito claro, enfim, tenho maturidade, trabalho o meu autoconhecimento, eu tenho todas as ferramentas para não sair de giro toda hora. Óbvio que a gente está num momento extremamente desafiador, é aquilo que você falou. A gente está num momento de pandemia onde tirou todo mundo do seu eixo, do seu foco e tudo mais. Mas, para mim, esses 4 pilares aqui são fundamentais. Propósito, autoconhecimento, escolha do que eu vou sentir, e aí ligado à arte e à poesia, né? Se dá o direito de parar e ir para a varanda ver o pôr do sol, ou parar e pintar, ou parar e ler uma poesia, enfim, ouvir uma música, enfim. Eu acho que isso define um extrato do que você colocou, mas eu acho que é fundamental. É fundamental, sim. Quando a Fátima leu agora há pouquinho, juntando com o que você falou, a questão da poesia e da prosa, eu diria assim, que a arte
seja lá qual for a sua expressão, ela te convoca a entrar em contato com um universo tão sagrado dentro de você, você faz conexões finas e fundas, não é? Eu digo assim, um dos grandes ganhos que eu tive, na pandemia, nos primeiros momentos, foi para quem gosta de poesia, gosta de ler, gosta de ficar tocando violino, vocês imaginam se adora academia? Lógico que não. Academia, para mim, é um negócio que eu tenho que forçar muito a barra e ela sempre perde. Então, eu falei, não, já que eu estou aqui, eu vou fazer minhas caminhadas em volta, dentro do prédio, em volta, lá embaixo. E comecei a andar. O encanto que eu fiquei de acompanhar o crescimento das flores foi um negócio impressionante. Eu cheguei a ficar, eu falei, vou contar quantos botõezinhos tem aqui. Aí no outro dia eu andava e falava, ó, danado, não abriu. E foi uma coisa tão deliciosa que eu desenvolvi o hábito. Eu desenvolvi o hábito de fazer todo dia a caminhada por conta desse fascínio, que é isso que nós precisamos. Nós precisamos de um pouco de fascínio, porque a realidade concreta, ela é muito, como se diz, ela pode ser, não é que ela é muito, ela pode ser muito seca, extremamente seca. Então, contemplar a natureza, depositar o seu olhar em belezas escondidas, faz toda a diferença. Te ajuda a não ser engolido plenamente pela era do cansaço. E a poesia não preciso nem falar, né? Porque a poesia me acompanha desde os 9 anos de idade. Certo? Quem não conhece os livros da Cel, vale a pena conhecer, porque são lindos, né? São maravilhosos, e sem dizer as pinturas da Cel, né? Assim, é uma delicadeza absolutamente assim, fantástica, né, Cel? O que você faz é algo que só você consegue fazer, né? Então, esse seu olhar é um olhar que tem esse olhar de fascínio pela vida. E talvez é isso que você está deixando para a gente, né? O olhar de fascínio pela vida. A Ruth está dizendo também que o que ela sente que mais ajudou foi estar conectada com música e natureza, quer dizer, que tem esse olhar também, né? De fascínio pela vida, né? E o Claudinei diz assim, a felicidade está sempre onde nós a pomos, mas nós nunca pomos onde nós estamos. Ele não sabe quem falou, mas ele lembra dessa frase, né? A Ariadne está com a mãozinha levantada. Ariadne, você quer falar com a gente? Oi, tudo bem? Quero. Uma outra coisa que também a gente percebe que interfere, atrapalha um pouco na felicidade ou no contentamento são as expectativas, né? Tem uma frase popular muito que a gente ouve muito, que é a expectativa é a mãe da frustração. Então, pelo menos, eu aprendi através de muita dor e quebrar muito a cara, esperar menos um pouco, principalmente das pessoas. E aprender a conviver com as diferentes personalidades e saber que certas atitudes de certas pessoas não é pessoal, não é porque elas não gostam de você ou não se importam com você, é porque elas são daquele jeito. Então, acho que quando a gente espera um pouco menos do ser humano, a gente sofre um pouco menos. Não é fácil, não foi fácil desenvolver isso e, às vezes, ainda quebra a cara. Mas eu acho que a expectativa, não só com relação às pessoas, mas tudo na vida, ela interfere muito no nosso felicidade, no nosso contentamento. Interfere sim, Ariadne, não tem a menor dúvida que interfere sim. É por isso que esse mergulho no próprio mundo interior, ele é tão importante, porque aí eu consigo separar um pouco o joio do trigo. Não vou conseguir nunca separar plenamente, porque todos esses conceitos no superlativo são conceitos furados que o ser humano não dá conta, não é? O ser humano não dá conta da perfeição. E daí para frente. Eu queria falar, Borges, aquele grande
escritor argentino, não é? Ele, aos 80 anos de idade, ele fez uma declaração super dolorosa. Ele falou assim: eu não sou feliz. Isso criou um eco grandioso. Borges, ele conviveu com a cegueira dele durante muitos anos. Ele optou pelos personagens, ao invés de optar pelas pessoas. E ele viveu de uma maneira muito solitária e cético, não é? Ele escreveu aquele poema que vocês... vou até ler um pedacinho que vocês conhecem, foi super divulgada, que se eu pudesse viver novamente minha vida, na próxima trataria de cometer mais erros, não tentaria ser tão perfeito, relaxaria mais, seria mais tolo do que tenho sido, e daí para frente. Seguramente, ele ficou tendo uma qualidade de vida que não contemplou essas delicadezas tão fugazes da vida, e às vezes tão medíocres, né? Porque nem tudo precisa ter tanto conteúdo. Tem coisa que é feita só para embelezar os olhos, né? Não precisa ter tanto conteúdo, não precisa ter tanta teoria assim. Triste pensar que Borges não teve tempo para desfrutar dessa vida tão cheia de pequeninos acontecimentos que eu posso tornar eternos porque imprimo a eles significado. Certo? Para o meu amigo que falou de poesia, Fátima, vou falar uma. Posso? Por favor, por favor, por favor. Essa poesia é desse livrinho daqui, Um Piscar do Infinito. Aliás, Céu, os seus livros a gente consegue achar pela Amazon? Eles já estão esgotados, mas eu ainda tenho alguns exemplares, é só entrar em contato direto comigo. Tá. E assim que a pandemia me permitir, vai ser lançado um livro chamado Em Algum Lugar Dentro de Mim, de poesias e aquarelas, tá? Quando presentifico que gostaria de estar no seu coração, como o sol está no coração do infinito, descubro que tudo que foi gerado guardará os traços do amor. E o sol, amparado pelas nuvens, me obriga a lembrar do tempo, daquele tempo em que solidão era só um perfil de excelência. Tempo de profunda amizade com as pequeninas do meu jardim. E só. O desejo não era mimético, não aparecia acanhadamente. E eu conseguia, num pequeno campo de azaleias vespertinas, me perder a céu aberto. Eu apenas estava à procura daquelas coisas realmente dignas de serem conhecidas. E nada mais. Para mim, isso é felicidade. Bom, Fátima, estou disponível para qualquer observação ou pergunta. Depois disso fica até difícil, né? Coisa linda, né? Coisa linda. Mas eu quero colocar um ponto que está muito associado à questão dos executivos que eu vejo hoje. E aí a gente tem o Flávio aqui. Onde é que está o Flávio? Acho que ele deu uma saída, que pena. Ah, não, o Flávio está aqui. Ah, esses quadradinhos aqui são um terror, né? São de doer. Nossa, eu fico assim, né? Chega uma hora que eu não sei mais onde estão, né? Legal que a Ruth escreveu para você, viu? Você está vendo aí, Céu? Céu, te escutar é pura felicidade. Opa! Obrigada. Então, o que eu fico pensando, né, e o que eu vejo muitos executivos trazerem, por exemplo, que tem a ver com essa questão da responsabilidade. Eu vejo a Paula aí falando que ela deve estar tentando prestar atenção aqui, tendo que resolver milhões de coisas, né, típico do executivo. O que eu percebo é que tem esse estado de ânimo vai mudando, inclusive em função do resultado que é alcançado ou não. Então, quando eu alcanço o resultado, que às vezes é um resultado acima do possível, eu fico feliz. Tá? Aí, quando eu não alcanço o resultado e eu sou mal avaliado, e aí tem a ver a comparação que você trouxe, eu vou lá para baixo.
Então, eu vejo que, nesse momento, o estado de ânimo dos grandes executivos, inclusive, tem uma volatilidade imensa, porque tem a volatilidade do mercado. Eu acabei de receber, antes de começar, um executivo que tem uma empresa, né? Que ele fala assim para mim: eu estou desesperado, o mercado está a 1000 por hora, acabou matéria-prima, e eu estou pirando aqui, eu estou quase... Então, quer dizer, meu estado de ânimo vai para cima e para baixo, se tem mercado, se tem matéria-prima, se não tem mercadoria, se não tem matéria-prima, se as pessoas compram, se as pessoas não compram, sabe? Então, assim, essa flutuação que a gente vê no mercado é a flutuação que a gente vê nos líderes, e que vai acabando com a saúde, porque aí essa pessoa mesmo já teve 2 infartos, e daqui a pouco vai ter outro, né? E vai perdendo essa qualidade de ver essa poesia da vida, né? Porque se nessa hora que ele me mandou isso, eu respondesse para ele assim: olha, para isso, vai no jardim e conta os botões de rosa, ele me mandava para o meio do inferno, né? Porque não tem nem cor, não tem nem espaço, né? Não tem nem espaço. Então, o que você pensa disso, Céu? Como é que você vê essa coisa? E aí fica aberto para todo mundo aí também, né, pessoal? Eu acho que existem momentos que eles são momentos altamente críticos, eles são concretos, você os mede na mão, como esse exemplo que você deu, em que inevitavelmente você tem que agilizar uma saída. O ser humano, ele tem uma dificuldade bárbara de conviver com a impotência, não é? Eu não tenho matéria-prima, não tenho como produzir, eu não tenho como ir lá na esquina e conseguir. É muito angustiante, não é? Nós vivemos situações no nosso país em todas as direções de aflição concreta mesmo, não há a menor sombra de dúvida. Salvo esses momentos em que você não consegue mesmo essa porção de serenidade, em outros momentos você pode até fazer um acordo com você. Agora eu vou meter a cabeça na parede mesmo, como se diz, eu tenho que correr, eu tenho que arranjar um jeito, etc. Mas depois, hoje quando eu chegar em casa, eu quero fazer tal e tal coisa por mim. Existem momentos que não dá para você ficar filosofando, porque tem uma água gelada batendo na sua traseira, não é? Não é a menor possibilidade de você contemplar o etéreo, etc, etc. Não é? Mas não esqueça que você tem que separar um momento depois, pelo menos depois, para baixar a poeira, para se recompor, porque senão nós somos como uma sedinha chinesa super delicada, não é? Se você ficar esfregando, essa seda se rasga, ela fica puída. Isso mesmo, isso mesmo. Obrigada, Céu. Pessoal, fica aberto aí, acho que a gente tem tempo para 1 ou 2 perguntas, se vocês quiserem, uma ou outra colocação. A Ariadne está com a mão levantada, mas eu acho que é a anterior. Mas eu quero falar. Então a posição do líder é uma posição muito solitária, né? O líder, ele é uma pessoa muito solitária, no sentido de que muitas coisas, a decisão tem que ser dele, ele não pode compartilhar certas coisas. Então, uma das características ruins de ser um líder é se sentir muito solitário em muitas situações. Eu sei porque eu já vivenciei isso em vários momentos da minha carreira. E acho que essa solidão inerente à liderança, ela precisa ser trabalhada. E aí é onde vem a maturidade, é onde vem você cuidar do seu estado de espírito, você fortalecer sua fé, porque não é fácil, precisa ter muito... Eu acho que precisa realmente ter uma inteligência emocional muito grande. É isso mesmo. A Ariadne, a função dela de escopo de liderança se dá dentro de um cenário, né, Ariadne, muito complexo, que é dentro do hospital. A Ariadne, ela entende bem do coração, problemas do coração, porque ela é médica, não é? Dessa área,
E no desempenho da função, enquanto líder, por exemplo, de todo um setor de pronto atendimento e etc., acabou convivendo com situações insanas, porque do lado de cá está a equipe, são os médicos, enfermeiros, etc. Do lado de lá tem um hospital, que é uma empresa, com uma expectativa X sobre ela, exigindo atitudes Y e Z, ela tendo que mexer com tudo isso dentro dela e muito solitariamente. Eu acho que você levantou um tema importantíssimo, que é o tema da solidão. Obrigada. Que talvez, né, Cel, que eu acho que é uma outra questão, as pessoas sozinhas, por conta de uma cultura, não se dão o direito de ficar felizes. Quando, na realidade, né, a solidão não é solidão, mas é talvez um grande momento de encontro consigo mesmo, né, Cel? Eu não sei o que você pensa disso, o que vocês pensam disso? Há uma diferença entre solidão e solitude. Solitude, eu estou comigo. Solidão, estou sem a minha pessoa. Alguma coisa a mais, pessoal, gostariam de colocar para a Cel? Oi, Fátima, posso fazer uma colocação? Claro, por favor. Oi, Cel. Viu, Flávio? Primeiro, obrigado, viu? Eu também agradeço. Estou feliz de estar aqui também, viu? Cel, primeiro, obrigado. Eu queria, na verdade, você falou tanta coisa importante, mas eu gerou uma reflexão. Você acha que o segredo, né, de buscar esse equilíbrio, de buscar viver, você explicou bem a questão do escritor argentino, né, que ele chocou todo mundo falando que não era feliz. O nosso grande desafio é em exercitar de fato essa consciência, em que a gente precisa passar pela vida de uma forma em que, se nós não exercitarmos esse bem-estar para nós mesmos, se a gente não exercitar essa consciência, simplesmente vai passar e vai acontecer que nem o escritor argentino. Você acha que o grande desafio é, de fato, a gente exercitar essa consciência, que você deixou isso de uma forma muito clara? Seria isso? Eu acho o equilíbrio entre o coletivo e o individual. Não é? Nós estamos muito saculejando dentro do coletivo, né? Eu e mais, eu e mais, eu e mais, eu e mais. E somos valorizados muito pela nossa capacidade de fazermos amigos, de termos pessoas e etc. Na realidade, isso acaba ocupando, engolindo o espaço para eu estar comigo, mesmo porque existe um olhar de uma certa categoria social de que você ficar com você mesmo ou optar, ao invés de fazer tal coisa, eu quero ficar em casa. Parece que não pega bem. O ficar consigo é fruto de uma pessoa que é introspectiva, introvertida, ou meio angustiada, ou meio antissocial, e daí para frente. Esse é um conceito torto. Se todo mundo fosse extremamente extrovertido, seria insuportável. Não é? Eu acho que começa com essa consciência de que eu devo, é importante, ou melhor dizendo, seria bom para mim que eu desfrutasse também da minha companhia. E às vezes a gente monta um estilo de vida que não cabe ao individual. Se você quiser um pouco de individual, eles vão te dar Rivotril, Lexotan 3 miligramas, bolinha cor-de-rosa, porque assim o cara não está bem. E na realidade não é isso, né? Tá ótimo, obrigado. Nada. Ok, pessoal. Eu acho que está todo mundo tão em êxtase que a gente não tem muito mais para falar, né? Não sei, acho que Cláudio, Eduardo, Paula, Ruth, dois levantaram a mão, a Paula levantou e o Claudinei também. Cláudio, você quer falar? Queria. Então vai. O quanto felicidade, Marital, tem a ver com cultura? Quanto que felicidade tem a ver com cultura? Tem a ver, sim. Fez a pergunta, né? Tem uma relação íntima, porque na cultura está implícito o exercício de certos valores, e os valores estão inseridos numa certa pirâmide que é altamente diferenciada de cultura para cultura, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo muito simplório, não é? Uma cerimônia feliz
de um casamento na nossa cultura, ela se dá com um determinado ritual, que, por exemplo, está voltando, né? Que ele foi abolido e parece que a sociedade tem percebido que o ritual é importante. Então, as pessoas voltaram a ficar noivas, casar, ter festa, ter isso, ter aquilo, etc, etc. Por exemplo, para uma cultura marroquina, né, que é uma cultura islâmica, o fenômeno do casamento se dá de outro jeito, os valores são outros, o ritual é outro. Você vai se sentir feliz se você passar por tais e tais e tais e tais ritos. Então, a felicidade, ela está, sim, muito relacionada à cultura. Por exemplo, uma sociedade extremamente teocrática, né, que é Deus no poder, felicidade tem uma certa coloração. Para uma realidade indígena, é outra coloração. E daí para frente? A cultura, ela é um item muito expressivo na busca e na conquista da felicidade ou do contentamento. E, Céu, a gente poderia dizer, então, que se de repente eu me livro da cultura, ou seja, consigo entender que existem outras culturas e outras formas de ver, eu posso rever, assim, inclusive, o meu estado, né, de felicidade ou não. Sim, pode rever, sim. Por exemplo, essa necessidade que a gente tem visto crescente, né, das pessoas quererem morar num outro país. É outra cultura, é outro estilo de vida. Eu fiquei um tempo na Suíça, nossa, eu já estava quase rezando, fazendo promessa para um cachorro, fazer xixi na neve, porque eu precisava ver alguma coisa irregular, de tão altamente tudo previsível, porque eu vinha de uma cultura que tinha suas irregularidades e etc. Tem um exemplo muito cômico, né? Mas deu para vocês entenderem. O Daniel está dizendo que a cultura mexicana celebra o Dia dos Mortos. Não, peraí, Daniel, que subiu daqui. A cultura mexicana celebra o Dia dos Mortos como se fosse o carnaval. Sim. Alguém mais, pessoal, podendo já ir fechando? Claudinei, você queria falar alguma coisa? Ô, Céu, muito obrigado. Você acha, então, que felicidade é uma coisa ritualística também, de certa forma? Também. Ela também recebe auspícios do ritual. Ela não é sinônimo do ritual, não é? Eu posso me sentir muito bem sem ritual nenhum. Por exemplo, vamos pegar o ritual religioso. Não necessariamente eu preciso estar conectada a Deus para estar dentro da igreja com todo o ritual, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Eu posso, na minha casa, estabelecer esse momento de comunhão com o sagrado, tão mimosinho, que pode ser até mais consistente do que com toda aquela ritualística. Mas é lógico, o ser humano adora uma coisinha de mocó, né? Ele adora estar com mais gente falando a mesma língua que ele. Por isso que vai para a igreja, vai para o show, frequenta um clube, e daí para frente. Obrigado. Mas não necessariamente precisa de ritual. Ok, pessoal? Bem, eu vou agradecendo a todos vocês pela participação, pela presença, né? Céu, mais do que nunca, super obrigada. Esteja com a gente próximo mês. Você tem um compromisso com a gente todo mês, você está aqui com a gente, não tem jeito, né? Então, super obrigada, Céu. Eu vou pedir para vocês, depois, quando nós passarmos todo o material, que vocês possam passar para outras pessoas, que vocês possam realmente... porque acho que o ponto aí é nós levarmos essas reflexões, né, cada vez mais. E todos vocês vão receber, né? Então, muito obrigada. Fala, Céu. Fátima, eu queria falar uma coisinha, posso? Claro, por favor. Eu queria informar as pessoas que já iniciou o curso que eu estou dando. Ele está vinculado, é um curso online chamado No Compasso do Coração, uma vida com significado. E o próximo curso, estejam atentos, que eu vou falar
sobre a importância, nesse eu estou falando sobre a importância de você buscar instantes de felicidade e de contentamento, e do próximo eu vou falar sobre a importância da ternura e do aconchego Nossa, em que dias delícia, sombrios, que tá delícia, bom? que E delícia. aí eu aviso vocês, se vocês tiverem interesse. Nossa, que delícia, por favor, avise sim. E pessoal, amanhã vai ter uma live sobre autoestima às 9h30 da noite, pelo YouTube, pelo Face, pelo Instagram, que é o dilema da autoestima, né? Quer dizer, o que está acontecendo com a nossa autoestima ultimamente? Nós vamos falar sobre isso. Dia 24 de outubro tem um curso de introdução ao Enneagrama. Então, caso vocês queiram fazer, também é bem legal. Então, 3 convites aí, né, Cel? Seu e meu, para que a gente possa continuar nesse caminho aí de desenvolvimento. Cel, que a sua alma continue sendo linda, brilhante, colorida, tão mimosinha, né? Que só você tem essa alma mimosinha que é você, né, Cel? Então, assim, muito obrigada. Obrigada, querida. Obrigada por estar aqui. Obrigada a cada um de vocês, né? Por estarem aqui e continuem com a gente, continuem seguindo, continuem participando, porque é assim que vale a pena viver. Tudo bem? Beijo, pessoal. Tchau para vocês. Tchau. Muito obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado de tchau. novo, Fátima, por promover os encontros e Maria do Céu, sempre ótimo te ouvir. Obrigado, gente. Um abraço, Edu, viu? obrigada. Tchau, gente. Obrigada, viu? Tchau, Ruth. Tchau, Beijo sempre obrigada. com a gente. Tchau, Paulinha. Céu, a aquarela atrás de você é sua, né? Oi? É? Ah, linda, linda, linda. É. Claudinei, você não faz ideia o que a Cel pinta. Você não faz Ô, ideia. Céu, onde eu consigo acessar suas obras? Cel, Você consegue no meu site www.mariadocelformiga.com.br. Lá tem um ícone que fala sobre a arte. Lá você tem todos os meus livros e algumas aquarelas. Tá ótimo. eu falei pro Edu, Cel, que assim que a gente acabar com essa pandemia maluca, tal, não sei o quê, se você topar, a gente pode, quer dizer, se você topar e ele topar também, né? Porque sabe como é que é, né? Tomar café com esse homem é mais difícil, não sei o quê. Então, se vocês toparem, Claudinei, sinta-se convidado também, se vocês quiserem para a gente tomar um café juntos, porque ele é seu fã número 1, eu acho que ele precisa conhecer algumas coisas que você faz, porque vai ser assim, encontro de almas aí, tá? Tá bom. Obrigado. Tá joia, com todo carinho. Tchau. 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 Tchau, todo mundo, então. Tchau. Eu não sei quem é Galaxy A10S. Eu não conheço também. Também não. Cel, super obrigada, viu, Cel? Foi uma delícia para variar um pouco. Nossa, que delícia, que delícia, que delícia, que delícia. Acho que deixa eu acabar. Bom, gente, obrigada. Eu só vou parar a gravação aqui.